7ª aula, adaptação na prática do método de ensino e da organização didática em sala de aula. Vamos agora falar do bicho papão. Como é que eu organizo essa sala de aula? Já coloca aqui nos comentários como é sua sala de aula, como é a diversificação e como é que você faz para organizar a sua sala de aula. Existem vários métodos de ensino, tá? Que podem ser eficazes para crianças com necessidades especiais, inclusão. Aqui, vamos ver aqui alguns métodos que alguns educadores ou historiadores utilizam e eu também, tá? Ensino individualizado. O ensino individualizado é aquele ensino lindo, onde a sala de aula tem um cuidador, onde aquela sala de aula tem um auxiliar de sala, é aquela sala de aula bonitinha, comportadinha, onde o professor pode ir em cada aluno, ou então pode ir chamando o aluno de um por um ali e corrigir o caderno. Estou falando para esse povo. Ensino individualizado, adaptar o ensino para atender à necessidade individual de cada criança, levando em consideração seus interesses, habilidades, estilos de aprendizagem, etc. Então, é aquele professor que consegue fazer uma atividade adaptada, certo? Para aquele aluno. Então, por exemplo, a sua sala de aula tem somente 3 alunos que são de inclusão. Então, desses 3 alunos de inclusão, você consegue fazer uma atividade diferenciada para cada um. Você consegue planejar uma aula que também alcance ele e você consegue planejar uma aula que também alcance a todos. Por isso que eu falo do ensino individualizado. Ele é importante? Sim. Ele deve acontecer? Sim. Ele é necessário? Sim. Mas nós sabemos que muitas vezes a realidade dentro de sala de aula é outra. Mas a BNCC traz o ensino individualizado. Então, você que tem 10 alunos de inclusão em sala de aula, com 40 alunos ao todo, você também deve tentar fazer dessa maneira. Como assim? Uma atividade que consiga alcançar esses 10, tá certo? Tá ali no livro, tem uma imagem no livro. E aí o livro vai trazer aquele assunto. Aí o que você faz? Olha, aquele assunto é legal, é sobre a água. Então eu vou pegar, vou fazer 2 questões, uma atividade de 2 questões de múltipla escolha, vou colocar um desenho e no final o aluno, da forma dele, se ele escrever ou não, ele vai colocar ali o que ele entendeu. Você deixa uma parte da folha em branco e vai colocar ali o que ele entendeu, certo? Sobre a água. É uma atividade que vai atender aos 10, certo? Independente se ele sabe ler ou escrever, independente do nível de suporte, tá certo? Então, foi um ensino individualizado. Você falou para toda a turma sobre a água e também alcançou esses 10 alunos, certo? Esse é o primeiro exemplo, tá? Então, o próximo que a BNCC traz é o ensino multissensorial, que pode incorporar todos os sentidos, certo? Eu falo de todos os sentidos, é todos os sentidos mesmo, visual, auditivo, tático, sinestésico, paladar e tudo mais. Você só deve ter cuidado nesse ensino multissensorial, por exemplo, em crianças autistas que têm sensibilidade sensorial, tá? Ou em crianças surdas, que elas não escutam. Então, como eu já relatei em outras aulas, eu já peguei uma atividade que um professor fez para todos os alunos, tentando também, eu também penso que o professor estava tentando acertar, tentando fazer uma atividade adaptada que alcançasse a todos, mas ele colocou uma atividade que era para o aluno de 2º ano, tá? Dos anos iniciais, do fundamental, que era para ele identificar alguns objetos e quais deles emitiam um som. E a outra questão é qual deles emitia um som agudo, um som grave. Era uma atividade artística, certo? Era uma atividade da disciplina de artes. Mas essa atividade não alcança o aluno surdo, porque ele é surdo. Então, o que foi que se aconteceu? A intérprete auxiliou este aluno
e ele fez a atividade. Ele auxiliou como? Esse intérprete, como foi que ele auxiliou? Gente, dando a resposta. Porque esse aluno ele não escuta. Então, você colocar qual o som que aquele instrumento faz, não tem condições, certo? Então, só tendo esse cuidado do ensino multissensorial para crianças que têm sensibilidades sensoriais, porque você pode fazer um autista entrar em crise, tá? E uma crise, aquela crise, pode ser uma crise forte ou uma crise leve, de choro, de grito, de estereotipias. Ou você pode fazer um aluno surdo ficar muito triste e não querer mais ir nem para a sala de aula, certo? Então, existe esse ensino multissensorial. E também tem aprendizagem baseada por projetos, que eu amo, mas eu amo para a educação infantil, porque envolve crianças em projetos de longo prazo, que abordam temas que são muito significativos. Essa aprendizagem baseada por projetos também pode ser para uma feira de ciências, para uma feira de empreendedorismo, para uma feira de profissões. Então, essa aprendizagem baseada em projetos pode sim ser feito até o 9º ano, mas, repito, as atividades, essa aprendizagem baseada em projetos dos anos iniciais e anos finais, que é do 1º ao 9º ano, devem ser projetos curtos, certo? Porque de 1º ao 9º ano é muito conteúdo e tem que dar conta deste conteúdo, certo? Então, a aprendizagem baseada em projetos pode ser projetos curtos, projetos anti-bullying, projetos de inclusão, projetos de sensibilidade dos alunos em sala de aula em relação aos alunos de inclusão, pode ser projetos curtos. Já na educação infantil, eu aconselho projetos mais longos, projetos bimestrais, trimestrais, onde o aluno, no final, ele vai alcançar um grande objetivo, certo? Então, a aprendizagem baseada em projetos é mais para a educação infantil, mas também dá para fazer até o 9º ano dos anos finais do ensino fundamental, tá? A aprendizagem cooperativa, basicamente amo atividade cooperativa, porque você pode em sala de aula dividir, o líder da sala, o líder de estudos, o líder de comportamento, e aí você pode colocar vários líderes de estudos, você pode colocar esses líderes de estudo para ajudar as crianças de inclusão, você pode botar esses líderes de estudos para poder lhe ajudar a adaptar uma aula, adaptar uma atividade para aquela criança. Você pode fazer esse aluno que é líder de estudos, ajudar outros colegas com dificuldades. Quem são esses líderes de estudo? Gente, é aquele aluno que é o primeiro a terminar a atividade, é aquele aluno que lhe perturba, é aquele aluno que pergunta demais e também é aquele aluno que ele lhe dá mais trabalho em relação ao comportamento. O aluno que ele lhe dá mais trabalho em relação comportamental, com certeza, é o que tem mais propensão à liderança. Dê uma função para ele, dê uma responsabilidade para ele, para você ver como ele vai realmente pegar isso para si. Pode ser que no começo, principalmente adolescente, anos finais do ensino fundamental, isso ocorra de forma mais devagar. Mas, gente, quando pegar o ritmo, pode ter certeza que esse aluno vai ser o seu aliado. Quem é esse aluno? É aquele aluno que você aprende logo o nome dele. No primeiro dia de aula, você já aprende o nome dele. Já pega ele, já dá uma responsabilidade. Olha, eles amam. Por quê? Porque eles vão ter uma responsabilidade e eles gostam muito dessa responsabilidade. Tá certo? Eu tenho uma aluna que ela é autista. Ela não é só autista, ela tem 4 deficiências e 3 transtornos. E aí, semana passada, eu coloquei ela para ser a minha secretária. E o que é que ela fazia? Gente, ela tirava xerox para todo mundo. Então, eu sou coordenadora de educação e inclusão, educação inclusiva para surdos, e ela foi a minha secretária para tirar xerox. Gente, nesse dia ela não teve crises. Ela me ajudou. Então, todos os professores que vinham para tirar xerox, era ela que tirava xerox. Porque nesse dia ela não estava conseguindo ficar em sala de aula.
Foi tão legal. No final eu parabenizei, dei um bombonzinho pra ela. E ela ficou tão feliz. Gente, chegou em casa contando tudo. Ela é surda, a família sabe a língua brasileira de sinais, junto com ela. E ela contou tudo quando chegou em casa. Gente, foi maravilhoso, foi tão legal. E aí ela foi a minha secretária de Xerox, olha que legal. Então, você pode sim fazer essa aprendizagem cooperativa. Aquele aluno que diz, tia, deixa eu apagar o quadro? Tia, deixa eu apagar o quadro? Tia, deixa eu escrever? Tia, não sei. Pronto. Deixa eu responder a atividade da lousa? Pronto. É esse que você vai pegar para líder de estudos, ok? Ensino explícito. Gente, não enrolar muito, tá? Ensinou atividade, um bônus ali para os alunos e acabou. Por quê? Hoje em dia, a escola, ela não é atraente para o aluno dessa geração. Então, nós, professores, a gente deve se redobrar, a gente deve virar do avesso, a gente deve fazer de tudo para que consiga esse aluno prestar atenção na aula, certo? E conseguir aprender alguma coisa. Então, esse ensino explícito, direto, sobre os conceitos e as atividades, o que você quer, o que ele vai aprender, vale muito, vale muito. Por exemplo, o que acontece muito nos anos finais. Eu tô aprendendo verbo para quê? Para que eu tô aprendendo sistema monetário? Para que eu tô aprendendo a fórmula de Bhaskara? Para que eu tô aprendendo na aula de arte sobre Portinari? Para que eu tô aprendendo sobre vários desses assuntos? Então, é muito importante que você traga para a sala de aula o porquê que ele está aprendendo aquilo. Você está aprendendo isso porque você vai utilizar nesse canto quando você tiver essa idade ou se você escolher essa profissão de trabalho, certo? Muito importante. Diferenciação de ensino. O que é isso, diferenciação de ensino? As habilidades da BNCC, elas estão lá em ordem de códigos, certo? Não é porque ela está em ordem de códigos que você tem que seguir aquela ordem, tá? Você pode colocar, por exemplo, um conceito antes do outro, uma habilidade antes da outra, porque essa habilidade pode ser um pré-requisito para, por exemplo, a habilidade 2 é uma habilidade bem extensa, mas a habilidade 10, se ela aprender o 10, é um pré-requisito para ela conseguir dominar o 2. Então, você pode sim fazer esse manejo, tá? Muitas prefeituras já fazem isso. Já tem as suas diretrizes prontas e já fazem essa, digamos, essa ordem, tá? De habilidades, de descritores para provas externas, que não temos só a BNCC, nós também temos os PCNs, tem os descritores também, e aí tem atividades externas, que tem um descritor 1, 2 e 3, de português, de matemática, enfim, parece com o BNCC. E aí, nessa diferenciação de ensino, tem muitas prefeituras que já fazem essas diretrizes, né? Então, se você não sabe como está no seu ensino, ou na sua escola particular, ou numa escola de prefeitura ou de estado, é importante você solicitar essas diretrizes. Porque, gente, já vem pronto e você não vai precisar ter trabalho com isso, tá certo? Então, olha, essa é a nossa aula. Vamos para a próxima aulinha. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das práticas. Aqui do lado, na nossa plataforma de ensino, tem todos os PDFs, tá? Se você está no YouTube, coloca aqui nos comentários o que você achou da aula, suas dúvidas e tudo que você quiser comentar, tá certo? Dá o seu joinha aí, se inscreve no canal, se você está no YouTube. Se você está no Instagram, também se inscreve, aí me ajude, pode me chamar no inbox, tá certo? Que eu responderei com total satisfação. Beijos, tchau!